Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao estádio Celso Daniel enfrentar o Santo André pela quarta rodada do Campeonato Paulista, quinta rodada do Campeonato Paulista, e conheceu sua primeira derrota no campeonato. São Paulo aí tinha conseguido salvar o empate no último jogo contra o Novo Horizontino, depois de ter sido assaltado no Morumbi. Dessa vez, apesar do primeiro gol irregular, o São Paulo enfrentou um adversário que soube aproveitar as vulnerabilidades desse time do Fernando Diniz, né, principalmente na defesa. O time de São Paulo, como a gente vem falando aqui há muito tempo, se recompõe muito mal. A defesa ainda é o ponto fraco do São Paulo. Aliás, o Santo André surpreendeu logo aos 4 minutos de jogo, né? Primeiro foi uma cobrança de lateral. Essa cobrança de lateral acabou o Arboleda colocando a bola para escanteio. Na cobrança de escanteio, a zaga do São Paulo tirou, sobrou para o jogador do Santo André cruzar. O Arboleda disputou a bola com um jogador, acho que era o Ronaldo, que estava impedido, mas a arbitragem não deu. E nesse rebote do Arboleda, o Santo André abriu o placar assim, numa pancada, com muita força, sem chance, para o Thiago Volpi. E daí o São Paulo tentou, aí, né, o Santo André se fechou, o São Paulo tentou ir para cima, foi com o Hernanes chutou, o goleiro fez uma defesa, a bola ainda bateu na trave, Daniel Alves também teve uma chance, o goleiro também defendeu. Aliás, o Fernando Henrique foi um dos destaques da partida, fez 3 ou 4 grandes defesas, tal. Só que numa dessas bolas, São Paulo estava tentando atacar, o Santo André conseguiu acertar um contra-ataque, conseguiu voltar rapidamente, né, numa jogada que no momento do lançamento ficou a dúvida se o jogador tinha ou não condições, mas o Reinaldo dava condições, e aí ele cruzou, a defesa do São Paulo bateu cabeça, porque o Arboleda e o Anderson Martins correram para o mesmo jogador, para fazer a marcação do mesmo jogador, e no meio da área não tinha ninguém, né? Foi um desvio de coxa para o Santo André fazer o segundo gol, né? E curioso que o Reinaldo, que deu condições para o gol, ele volta quase que caminhando, ele volta trotando pro lance de ataque, e por conta disso, por conta dele não ter corrido, ele não chega a disputar a bola com o jogador que recebe livremente e faz o gol. E ainda o Santo André teve uma terceira oportunidade, também numa falha defensiva, em que o Thiago Volpi conseguiu sair assim e evitar que o São Paulo terminasse o primeiro tempo tomando uma goleada de 3-0. No segundo tempo, o Fernando Diniz sacou o zagueiro Anderson Martins para colocar, e o lateral direito, o Juanfran, mas ele sacou o Anderson Martins para colocar o Everton. Então ele foi com tudo para cima. Então foi Everton, o Juanfran saiu, entrou o Igor Vinícius, que é mais ofensivo. Infelizmente São Paulo atacou pouco pela direita, então o Igor Vinícius acabou aparecendo pouco, né? E depois o Brenner ainda entrou no lugar do Hernanes. Mas assim, o time de São Paulo tentou muito, chegou a fazer uma jogada de triangulação muito bonita, uma exceção, inclusive, uma exceção ao que foi o jogo de São Paulo, porque o jogo de São Paulo, principalmente depois dos 2-0, né, o primeiro gol, ainda que tenha sido irregular, não dá para falar que foi isso. São Paulo não teve competência para fazer os gols, não teve, faltou pontaria, jogadores que perderam gols e tudo mais. O time de Santo André teve o gol irregular, e o campo molhado a seu favor. E por que eu falo a seu favor? O campo molhado atrapalha times mais técnicos. São Paulo é um time extremamente técnico que teve muita dificuldade para vencer o campo molhado. O Juanfran provavelmente enfrentou pouquíssimo isso na Espanha, teve bastante dificuldade, mas não só ele, todo mundo. Quem mais se destacou foi Daniel Alves. No segundo tempo, a triangulação que fez com que o Vitor Bueno perdesse um gol que não podia perder. Ele, inclusive, falou na saída da partida: eu não podia perder aquele gol poderia ter trazido o São Paulo de volta para o jogo antes, né? A triangulação foi uma exceção, porque o São Paulo, depois que tomou esses 2 gols que eu comentei, insistiu demais em chuveirinho, em cavadinha, ficou, 1000% com posse de bola, né? Chegou a quase 70% de posse de bola, mas pouquíssima objetividade, pouquíssimas oportunidades, e as poucas que teve foram defendidas pelo goleiro Fernando Henrique, né? O goleiro Fernando Henrique foi muito bem no jogo, né? Alguns detalhes aí, o Gabriel estava no campo, ele mandou algumas considerações dele, então ele falou da limitação do Reinaldo no primeiro tempo, dando condição e demorando para voltar para o gol. Ele falou também do Arboleda de armador, não pode, aliás, não foi só o Arboleda que foi armador no time, né?
O próprio Thiago Volpi foi armar no fim da partida também, na base do desespero, e ele conseguiu uma coisa que acho que o Gabriel até colocou no tweet. Ele conseguiu dar 2 passes verticais para quebrar a linha, coisa que São Paulo na partida inteira fez 2 vezes, se isso. E o Thiago Volpi, nos poucos minutos que ele ficou ali, praticamente armando o time, ele conseguiu dar esses 2 passes. Então é muito pouco. São Paulo não pode. No segundo tempo foi para blitz, foi com todo mundo para o ataque, e estava todo mundo ali, mas sem conseguir criar muito chuveirinho, muita cavadinha. No fim do jogo, o Pablo teve uma bola que ele foi fazer o pivô, não tinha para quem tocar. Ele não tinha para quem tocar, como pode, se o time só tinha atacantes. Então, assim, o time de São Paulo muito mal. O Pato ainda fez 2 jogadas em que ele achou 2 jogadores, né? Ele achou. Ele conseguiu fazer 2 jogadas, inclusive servindo Vitor Bueno, que o Fernando Henrique defendeu. Uma outra ele servindo o Pablo também. O Fernando Henrique. Não, essa não foi o Fernando Henrique. Na verdade, o Pablo chuta, a bola bate na zaga e sai. São Paulo teve várias dessas jogadas. E o Pato também teve uma matada que ele poderia ter tentado bater de primeira pro gol, isso ainda no primeiro tempo, que na verdade ele deu uma de zagueiro e tirou a bola do gol. Então, assim, o ataque do São Paulo, de modo geral, não conseguiu fazer e produzir o suficiente para vencer o bom goleiro Fernando Henrique, mas assim, não é desculpa. O time de São Paulo precisava ter feito mais, precisava ter tirado o gol que o Vitor Bueno perdeu, não dava para perder, não podia, o cara sai na cara do gol, na jogada mais bonita do jogo, e aí o que salvou entre aspas, o gol do São Paulo saiu numa cobrança de falta. O Bruno Grossi lembrou, foi uma quebra de jejum de 100 jogos. É verdade que o Daniel Alves bateu a falta, a bola desviou na barreira, enganou o goleiro. Se não bate na barreira, provavelmente não entraria. Ele bateu uma boa falta no primeiro tempo. Daniel Alves, que fez uma boa partida, mas não foi suficiente. Ele conseguiu também encontrar companheiros desmarcados, ele conseguiu fazer boa movimentação de bola, ele conseguiu, enfim, fazer boas jogadas mesmo com o campo chuvoso. Não usou do preciosismo, mas o time de São Paulo não teve competência. O que faltou hoje foi competência. Aí muita gente nas redes sociais fala, assim que São Paulo, cada vez que São Paulo perdia um gol, então a culpa é só do Fernando Diniz. Não, a culpa não é só do Fernando Diniz. São Paulo teve, na última partida, foi muito prejudicado pela arbitragem, hoje foi prejudicado pela arbitragem e pelo campo, mas nada disso justifica o fraco futebol que o time vem fazendo, né? O time vem atuando num nível muito fraco, assim, cria jogadas, mas não consegue concluir, falta objetividade e falta principalmente consertar a defesa. A defesa do São Paulo é um problema, tanto no posicionamento quanto na recomposição. E isso é ruim porque nos trabalhos anteriores ao Diniz, a defesa do São Paulo era o destaque. Hoje, o Thiago Volpi vem escondendo muitos dos problemas da defesa. Por exemplo, se ele não faz uma intervenção quase milagrosa, o time do Santo André podia ter feito o 3º gol ainda no primeiro tempo e o resultado poderia ser bem diferente. A derrota, não ia mudar muito a derrota, não. Se o time do Santo André goleia o São Paulo, se faz um 3-0, muda muito. Porque o São Paulo vai enfrentar no sábado o Corinthians, que também perdeu hoje para a Inter de Limeira. Inclusive a derrota do Corinthians para a Inter faz com que o São Paulo fique em 3º do seu grupo. Então o São Paulo vai enfrentar o Corinthians, vai ter uma semana, vai voltar terça aos treinamentos, então terça, quarta, quinta, sexta, para enfrentar o Corinthians no sábado. Vai ser um jogo muito importante, porque o torcedor está assim, o torcedor está muito desanimado, o torcedor está muito chateado. Eu estava nas redes sociais lá, então assim, cada vez que o jogador de São Paulo perdia um gol, então agora vai culpar o Diniz. Não é só o Diniz, mas é também o Diniz. São Paulo erra demais. Como todo mundo sabe aqui no canal, a gente foi muito contra a contratação do Diniz e a manutenção do Diniz. Agora que é o Diniz, a gente quer que ele tenha tempo para trabalhar. Inclusive lembramos de alguma evolução que São Paulo teve em inversões de bola. Hoje, infelizmente, São Paulo fez 2 no jogo todo. É muito pouco. Inversões ajudam a confundir um time que vem com a proposta de se defender, como foi o Santo André depois que abriu 2-0, que aliás estava no direito dele de fazer isso. Recuou um pouco e deixou o São Paulo atacar. Então assim, o Fernando Diniz teve alguma evolução, mas a gente era contra. Por quê? Porque o Fernando Diniz ainda é uma aposta para um time que está em crise. E o que faltou nos trabalhos dele anteriores, nos trabalhos Série A, Fluminense, Atlético Paranaense, foi justamente essa verticalização que vem sendo um problema no São Paulo. Essa falta de objetividade, essa falta de pontaria. É um time que cria muito, fica muito com a bola, isso falando dos times do Diniz, mas que faz
poucos gols. Então São Paulo tem muita coisa para evoluir, não é também para jogar tudo pela janela, mas não é só o Diniz. É a falta de rodagem no elenco, a gente não descobriu nenhum garoto, a gente podia ter lançado algum garoto nesses primeiros jogos contra a Água Santa, contra a Ferroviária, pelo menos uma rodagenzinha em alguns setores. O Igor Vinícius poderia ter sido testado antes em algum dos jogos para dar um descanso para o Juanfran e não um jogo com o campo molhado, com resultado adverso. Então assim, o São Paulo tem muitas coisas para corrigir, muitos problemas, e vai ter um clássico que é assim um determinante, né? Porque clássico muda muito para a torcida. Não deveria ser encarado assim. São Paulo vai ter ainda outros desafios no ano, mas como está em terceiro num grupo que classificam 2 no Campeonato Paulista e vai enfrentar um dos maiores rivais, o Corinthians, em casa, a torcida vai sim exigir muito desse jogo e o São Paulo vai ter que fazer muito mais do que fez hoje contra o Santo André, para conseguir se credenciar, para conseguir voltar a ganhar a confiança não só do torcedor, mas também os jogadores conseguirem recuperar assim a confiança para jogar bola, para de repente concluir mais em gol, para de repente se arriscarem mais, porque isso está faltando muito. A gente vai voltar agora na terça-feira com a live, que vai ser às 8 horas, né? Nenhuma novidade, a live vai ser às 8 horas da noite. Estarei eu e Gabriel Perecini aqui, a gente vai ter o Contextualizando Normal, temos alguma coisa nessa semana? Não. Se tiver alguma coisa na live, a gente anuncia. Se tiver alguma coisa, por conta de ser um clássico e tal. O pré-jogo também, pra galera aí que é membro 93 e 05, a gente vai fazer um pré-jogo com mais informações, porque a gente vai trazer um pouquinho da história do majestoso do confronto São Paulo e Corinthians. Esse jogo vai ser um jogo assim, enfim. Hoje a gente fica chateado, vai passar mais uma semana terrível, é difícil, tá difícil fazer esse vídeo. Eu errei acho umas 4, 5 vezes a introdução dele, porque eu estou realmente muito irritado, estou aqui me controlando, porque é o tipo de jogo que irrita. Não só, o primeiro gol estava impedido, não estava, o campo estava molhado, não estava. Eu espero mais do São Paulo do que isso, principalmente um São Paulo que escolheu colocar todos os titulares, os seus principais titulares, nesses primeiros jogos de Campeonato Paulista, sem uma única rodagem ali, se não por contusão ou coisa do tipo. Hoje, o único poupado mesmo foi o Bruno Alves, que teve uma contusão na última partida, mas não só pela contusão, mas porque ele estava pendurado. Penso que o Fernando Diniz quis poupá-lo para evitar que ele tomasse um cartão nesse jogo e não estivesse disponível contra o rival. Então é isso, terça-feira a gente volta. Vou pedir para a galera aí que puder compartilhar esse vídeo ao máximo e curtir também, faz muita diferença pra gente. E deixe nos seus comentários quem que vocês acharam que foi o destaque da partida, quem que vocês acharam que jogou bem, quem que vocês acharam que não foi bem, o que que o São Paulo pode fazer para melhorar e o que que vocês estão achando até agora do trabalho do Fernando Diniz. É pouco tempo ainda, tá, gente? Desde a chegada dele é pouco tempo ainda. Não é o técnico dos meus sonhos, mas um técnico precisa de mais tempo para mostrar trabalho e a gente tá aí fazendo isso. Não era a minha escolha, preferia um outro nome, mas estou torcendo para que ele consiga encontrar um caminho, já que ele deve dirigir o time por mais tempo. Então deixe nos seus comentários aí o que vocês acham do jogo, a gente vai ler e comenta alguns na live de terça, tá bom? Um abração para todo mundo e mais do que nunca, vamos São Paulo!